eu passo para o nosso companheiro Requião para a sua saudação. Minutos infestados. Nós estamos aqui fazendo uma contraposição ao encontro de Davos, onde os homens mais ricos do mundo se reúnem com presidentes e dirigentes de países importantes para reafirmar a sua intenção de estabelecer a hegemonia do capital financeiro, do capital vadio, sobre a democracia e a fraternidade. Eu estava aqui pensando em Davos e me recordava de um trecho de uma peça de Shakespeare, Henrique V e a Batalha de Agincourt. Uma célebre batalha onde ingleses, mais ou menos 500, voltavam para casa comandados pelo seu rei, Henrique V, cansados, esfalfados de anos de combate, quando, não mais que de repente, numa região que era dominada pela vista do Palácio de Agincourt, deviam enfrentar 16 mil franceses, descansados, montados, munidos de armaduras e das armas modernas na época. A derrota era evidente. A derrota era eminente e alguns dos soldados ingleses cansados pensavam em desertar. Henrique V reúne a sua tropa e faz um discurso célebre, dizendo o seguinte: aqui, conosco, neste momento, estão os ingleses que deveriam estar. E aqueles que conosco aqui, na véspera dessa batalha, não estiverem, se arrependerão até a morte por não terem estado. A superioridade francesa era tão fantástica que os franceses se recusaram à guerra, à batalha esperada naquele dia. No dia seguinte, com suas armaduras e os seus cavalos avançaram. Mas os ingleses, engenhosamente, haviam inundado uma campina na frente do bosque em que se abrigavam. Colocaram grandes estacas na entrada do bosque e utilizaram pela primeira vez nas batalhas da época o arco e a flecha, que eram instrumentos de caça até então exclusivamente usados por camponeses. Cavalos com armaduras, soldados armados, quando penetraram na área inundada, imediatamente começaram a afundar. E na água elevada, os soldados franceses morriam como um formigueiro fumigado. Em seguida, eram contidos pelas estacas e atacados com arcos e flechas. Os ingleses tiveram uma vitória impressionante. Morreram mais de 10 mil franceses e as baixas inglesas foram rigorosamente insignificantes. Por que me lembro desse episódio de Shakespeare? Porque nós estamos aqui em Porto Alegre, nesse auditório da Assembleia Legislativa, basicamente para defender o processo democrático e o direito do povo de escolher o seu próximo presidente da República. E nós estamos aqui para dizer aos representantes do judiciário brasileiro que, mais do que Lula, que por todos os títulos é inocente das acusações que lhes fazem, o julgamento será do próprio judiciário brasileiro diante do Brasil e da nossa história. Em Davos, os ricos do mundo defendem a predominância do capital financeiro, a tal globalização. E nós estamos aqui a defender a democracia. Quero, professor Avelães,
dar um mergulho no início global desse combate. Tudo se inicia com o surgimento do Estado Social na Europa. O que é o Estado Social? É o Estado que respeita as mulheres, que dá garantias aos trabalhadores. É o Estado que respeita e dá espaço democrático de manifestação para as minorias. É o Estado que entende, finalmente, a importância da sustentabilidade e da proteção da natureza. Esse Estado social se instala na Europa logo depois da derrota do nazismo do Hitler e também em função da vitória do comunismo na União Soviética. Os capitais na Europa, com medo do comunismo, recuam e estabelecem uma série de concessões que vão se acumulando no processo civilizatório do Ocidente como conquistas das classes populares, conquista da evolução civilizatória. E isso ocorre até o momento que, pelas suas contradições internas, e não vamos nos aprofundar nisso agora, o comunismo cai na União Soviética. Então vem a recidiva do capital, o seu desejo desesperado de dominar o mundo. E essa recidiva se dá suportada num tripé. Primeiro ponto de apoio desse tripé: a precarização do executivo, com a magnificação dos bancos centrais dominados pelo capital financeiro. Os executivos passam a ser meros mandaletes, gendarmes, gentes de armas, para reprimir a revolta da população que ia progressivamente perdendo os seus direitos. É o Banco Central tentando dominar de forma absoluta a economia. É o recrudescimento do mamão bíblio. E não se pode, segundo a Bíblia, servir a Deus e a mamon. Aliás, é o recado do Papa Francisco ao encontro do ano passado de Davos, o encontro anterior de Davos. Ele dizia o seguinte: o capital é bom, investido numa fábrica, produzindo bens, garantindo salários decentes para os trabalhadores, viabilizando o progresso das políticas sociais, produzindo tecnologia nova. Mas o capital não pode dominar o mundo, assim como não se pode servir ao mesmo tempo a Deus e a mamon. E o mamon, na Bíblia, é uma palavra que em hebraico não significa nem mais nem menos, significa singelamente dinheiro. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro, não se pode servir ao povo, às pessoas, à civilização e ao capital financeiro. Com esse tripé, que se inicia com a prevalência do Banco Central sobre o Estado, se avança para o segundo ponto de apoio, que é a financiarização das campanhas eleitorais. Com isso, perdem a significação os programas partidários, Manuela. Os programas partidários passam a ser um discurso na campanha, assim como o discurso dos candidatos é apenas uma maneira de convencer os eleitores, que não obriga a nenhum compromisso no momento da conquista do mandato, porque o compromisso dos parlamentares financiados pelo capital privado é um só, com os seus financiadores. E nós sabemos o que é isso aqui no Brasil. Afinal, todo esse escândalo da Lava Jato revelou que o capital financeiro, a banca, o Bradesco, o Itaú, o Santander e o capital financeiro internacional passaram a dominar de forma absoluta a maioria do Congresso Nacional. Este é o segundo ponto de apoio do tripé da recidiva do capital financeiro para se afirmar sobre o Estado social e toda a evolução das políticas civilizatórias. O terceiro ponto de apoio é o mais crucial desse processo todo. É a precarização do trabalho. É o trabalho semi-escravizado. É a redução
dos salários, o aumento da carga horária e o fim da previdência pública, que passa a ser assumida pela banca privada, que deseja manejar essa massa brutal de recursos para os seus próprios investimentos e o seu processo de dominação associado à privatização do processo eleitoral. Tracei para vocês exatamente o quadro que ocorre no Brasil. No Brasil, essa proposta liberal do capital financeiro veio através de um projeto chamado Ponte para o Futuro, apresentado pelo Temer e formulado por economistas e sociólogos ligados aos grandes bancos, ligados ao capital financeiro nacional e internacional. E eu apresentei para vocês uma visão dramática desse processo. Mas como se pode sair dessa crise que nos encontramos? Me permitam fazer um mergulho na história recente da economia de muitos países. A Alemanha com a nova política econômica, os Estados Unidos com o New Deal e o Japão na associação do Estado com o Keidanrei. Na Alemanha, a crise foi superada por uma associação do Estado com os grandes capitais. E conta a lenda que a inflação acabou numa semana e em 6 meses não havia mais desemprego. Grandes investimentos públicos, enquanto aqui no Brasil se proíbe por 20 anos qualquer tipo de investimento público. Uma loucura completa. Quem comandou esse processo foi um alemão chamado Hjalmar Sachs, Horace Greeley Hjalmar Sachs, que era um economista liberal, mas no dia que assumiu o comando da economia recessiva da Alemanha, se transformou num alemão. E como medida inicial, abandonou a submissão ao dólar e passou a exigir que a Alemanha só fizesse compras trocadas por produtos alemães, porque a conversão da moeda era simplesmente terrível. Em cima dessas ideias básicas de grandes investimentos do capital, para restabelecer o círculo virtuoso da economia, nos Estados Unidos, o presidente Roosevelt inicia um processo singular. Por incrível que pareça, naquela época, um comandante do processo econômico, conhecido e famoso no mundo até hoje, Henry Ford, monta a linha de montagem. A linha de montagem se baseava numa ideia do economista Taylor. Era a especialização do trabalho. Dizia ele, o trabalho especializado produz pelo mesmo preço, no mesmo tempo, muito mais e com mais qualidade. Da noite para o dia, a economia americana, que era tão complexa quanto é a nossa hoje, adere à linha de montagem. E Roosevelt resolve dar a Henry Ford a maior comenda dada a um intelectual voltado à economia existente nos Estados Unidos. Ford recusa a honraria. Recusa dizendo que a linha de montagem iria inviabilizar a saída dos Estados Unidos da recessão, porque a produção aumentava de uma forma ciclópica, mas não havia possibilidade de consumo. O presidente pergunta, mas meu Deus, então o que eu faço? E o Ford responde a ele, em primeiro lugar, por lei, diminua a carga horária para que mais trabalhadores ingressem no mercado de trabalho e possam desta forma também ingressar no mercado de consumo. E a segunda proposta de Henry Ford era aumentar por lei o salário mínimo para que o círculo virtuoso da economia se restabelecesse. Exatamente o contrário do que a tal Ponte para o Futuro pretende fazer no Brasil. Além disso, Roosevelt, com investimentos pesados, monta empresas com a participação do município, do estado e federais, na área de navegação, na área portuária, construção de usinas elétricas, hidrelétricas,
navegação, hospitais e escolas. E os Estados Unidos inicia dessa forma a sua saída da recessão. No Japão a coisa foi semelhante. Criaram o Keidanren, que era uma associação do Estado japonês com as principais indústrias e os principais industriais. E o governo japonês começa a financiar a custo zero a produção de novos produtos. O investimento inicial da formação de um consistente projeto industrial de inovação. Manda as favas à política de patente, parte para a retroengenharia, desmancha o que conhecia, refaz fazendo melhor, inovando, e o Japão sai da crise. No Brasil, não. Congelamento da economia por 20 anos. Venda indiscriminada de terras brasileiras para grupos estrangeiros. De tal modo que daqui a pouco vamos ter espaços territoriais maiores que países europeus na mão de grupos econômicos. E paz, meus senhores, os próprios BRICS, que nós achamos que poderiam ser nossos aliados, estão mergulhando de cabeça nesta concessão de um governo corrompido e completamente incompetente do ponto de vista econômico. O nosso coordenador acaba de me mostrar um papel dizendo que eu tenho mais 55 minutos. Obrigado. Minha gente, é evidente que com o exemplo americano, com o exemplo alemão, com o exemplo japonês, nós temos saída para essa crise. A saída são investimentos públicos, é investimento em educação, a saída é a manutenção da Previdência. E eu não vou negar a vocês que temos algumas coisas a corrigir na Previdência. Por exemplo, Lindbergh, o salário de aposentadoria dos parlamentares. Por exemplo, os salários de aposentadoria do Ministério Público, dos juízes, que ultrapassam o teto a cada momento. Sim, temos algumas coisas a transformar, mas nenhuma para acabar com a segurança da Previdência Pública. Bom, vai daí que ontem ou antes de ontem, fontes do Departamento de Estado norte-americano confessam publicamente que há um tempo atrás já haviam resolvido utilizar o combate à corrupção em outros países para o fim de estabelecimento da hegemonia e do domínio do capital norte-americano no mundo. Minha gente, o combate à corrupção no Brasil entusiasmou a todos nós do começo. Lindbergh e Alice da Mata estão aqui, o Paim. Eu saudei em prosa e verso o começo da Operação Lava Jato. Até o momento que todos começamos a perceber que a finalidade não era a corrupção. Se a finalidade fosse a corrupção, o José Serra não estava solto, muito menos o Aécio Neves. O governo Temer já teria caído. Mas de repente, não mais do que de repente, para evitar que esse processo de dominação do capital financeiro seja interrompido, resolvem, em cima de uma brincadeira, acusar o presidente Lula de ter recebido um apartamento em pagamento de favores. Eu sei exatamente o que foi isso. Vocês já estão cansados de ver os argumentos da defesa do Lula, que são lógicos, são racionais e são absolutos. Vamos tentar recapitular. Dona Marisa havia comprado uma cota de um projeto da Cooperativa dos Bancários. Para vocês terem uma ideia das ambições da Dona Marisa, era a cota que daria a ela um apartamento de fundo sem vista para o mar, do terceiro ou do quarto andar. Ao longo de anos, Dona Marisa e o presidente Lula haviam pagado alguma coisa ao redor de 380 a 400 mil reais. De repente, não mais que de repente, o Lula elege a sucessora e sai do governo com 84% de apoio da população brasileira. E entra nesse processo de privatização, de economia liberal, que já fracassou na Europa inteira.
que derrubou o primeiro-ministro num plebiscito na Itália, que evita que a Espanha, há mais de um ano, consiga formar um governo, que atrapalha a Merkel na Alemanha e que fez a Inglaterra sair da economia da União Europeia através do Brexit. O único país que parece que sobrevive, Avelães, é o nosso Portugal com a geringonça. A geringonça é o seguinte: Portugal, numa aliança pela esquerda, mandou as favas, todas as teses liberais, aumentou o salário dos aposentados, passou a investir com o Estado, levantou os salários e está como o único país da Europa a sair da crise. Minha gente, a candidatura do Lula a presidente da República poria um fim a isso tudo. Eu não vou aqui dizer a vocês que o Lula é objeto da minha devoção. Sou amigo pessoal do Lula. Mas eu não sou devoto de político algum. Eu sou um heterodoxo, inclusive em matéria de ideologia e de economia. Pela esquerda sempre. Mas eu não diria a vocês que nós não teríamos a possibilidade de ter um candidato melhor do que o Lula a presidente da República. Mas eu parto de um princípio, que é o princípio da alavanca. Nos deem um ponto de apoio e veremos o universo. O Lula, por suas políticas somadas ao fracasso do governo liberal, é o único ponto de apoio, é a esperança de uma interrupção desse maldito processo de liberalização da economia brasileira. Eu acho que na contraposição de Davos, defender o Lula hoje é defender a democracia, é defender o Estado Social, é defender a soberania de um país como o nosso Brasil. E é por isso que nós estamos aqui. E mais do que o Requião, estourando o tempo contra a opinião da coordenação, o que vale nesse encontro é a presença e a força de vocês aqui em Porto Alegre, dizendo não, dizendo que o Brasil quer de volta a sua dignidade e que a possibilidade do presidente Lula disputar a próxima eleição presidencial numa frente ampla, nacionalista e progressista, não pode ser tomada do povo brasileiro. Por isso, eu quero agradecer a cordialidade de Porto Alegre ao nos receber. Diziam que seríamos hostilizados por uma população dominada por sentimentos de direita. Não foi isso que encontrei aqui. Encontrei o mesmo espírito que acolheu Getúlio Vargas, o mesmo espírito gaúcho que viabilizou tantas mudanças no Brasil. Vocês são mais importantes que o nosso encontro. E façam valer.